Obrigado, meus irmãos, por nos conduzir nesse tempo de louvor. Uma alegria podermos adorar com Deus, cantar essas verdades. Eu queria também pedir às crianças que possam acompanhar seus professores. Queria só dar 2 avisos rápidos, nesse momento. Os pais deixam as crianças lá nas suas salinhas e voltam aqui para o culto, não pode ficar papai nem mamãe nas salinhas, tá certo? E também as crianças que estão aí com o tem um esboçozinho que eu entreguei para as crianças, alguém pode levantar aí só para ver uma criança, um esboçozinho, cadê? Ali, ó, tá ali, o que a Débora tá ali, aí aqui também. A tia André pediu para avisar, tá, que no final, quem entregar esse esboçozinho aí completo para ela, respondido direitinho, na próxima semana vai ganhar chocolate, né? É, fica com vocês, tá bom? É só para você acompanhar a pregação aqui, presta atenção no que vai ser ensinado, e aí você preenche, no final você vai só mostrar lá para ela, e aí na semana que vem vocês têm um presentinho que é o chocolate, tá bom? Vamos prestar atenção então, todo mundo? Beleza? As crianças maiores também aí, por favor, me ajude. Abram suas Bíblias, meus irmãos, em Gênesis capítulo 9. Hoje nós vamos trabalhar o restante de Gênesis 9 e o capítulo 10. Capítulo 10 praticamente é uma genealogia, mas vocês vão me ajudar aí nesse momento que eu vou precisar muito da atenção de vocês. Eu sei que, mais uma vez repito, né? Deixa eu colocar meu tempo aqui. Preciso muito que vocês me ajudem, só para que a gente não perca a atenção. Então, Gênesis capítulo 9, nós vamos estudar a partir do versículo 20, tá? A semana passada o Luizinho viu até o 17, 18. No finalzinho a gente vê só os nomes dos filhos de Noé. No 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, como nós vemos aí no 18. E esses são os 3 filhos de Noé, a partir deles se povoou a terra. E aí nós vamos agora pegar na sequência, tá? O tema que nós vamos estudar hoje é um novo começo, o mesmo problema. Nós vemos que depois do dilúvio que aconteceu, toda a humanidade ela foi devastada praticamente ali, como vimos, um dilúvio global que destruiu toda a humanidade, os animais, tudo que existia. E Deus salvou, né, alguns em sua soberania providencial, salvou alguns homens e algumas mulheres para que se mantivesse a humanidade nesse mundo conforme a vontade dele, e também alguns animais, né, para que continuasse a existir. No entanto, nós vemos um novo começo, mas também nós vamos ver o mesmo problema, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Conta-se que em 1628, o rei da Suécia, chamado Gustavo II Adolfo, ordenou a construção do navio de guerra mais poderoso do mundo. O nome desse navio é Vasa ou Vazen, dependendo de como você pesquisa na internet aí, você vai poder ver esse navio. Acho que eu até coloquei uma imagem dele aí, não, se você puder passar. E ele deveria ser um símbolo de uma nova era para a Suécia, né? Um novo poder bélico. O navio era uma obra de arte adornada com centenas de esculturas pintadas em cores vibrantes e ouro puro. No entanto, no dia do seu lançamento, milhares de pessoas se reuniram no porto de Estocolmo. O navio estava impecável, novo, recém-saído do estaleiro. Ele foi batizado e começou a sua viagem inaugural sob aplausos, todo mundo ali aquela obra maravilhosa chamada Vazen, né, aquele navio. No entanto, o navio ele só navegou apenas 1.300 metros e afundou. Uma brisa leve soprou, o navio inclinou-se para o lado, a água adentrou pelas aberturas dos canhões. Em poucos minutos, o Vasa afundou de todos. Todo mundo viu aquela obra de arte afundando ali aos olhos de todos. Depois que recuperaram, muito tempo depois, esse navio, algumas pessoas, por mais que conseguiram ali acessar o navio, depois de muito tempo, algumas pessoas quiseram recuperar o que tinha acontecido com aquele navio.
aconteceu? Por que ele afundou tão assim? E viram que aquilo ali não era apenas alguma coisinha, um erro qualquer, mas era um erro por dentro, um erro de o centro da gravidade dele era muito alto, né, depois você pode estudar um pouco mais sobre isso. O rei havia exigido canhões extras, ele queria uma coisa muito grande, canhões maiores e cada vez mais uma coisa extravagante. E, consequentemente, tinha mais peso, né, se ele queria canhões extras, tinha mais peso. E com isso, para parecer imponente, a base não aguentou o suficiente. Então, como é que a gente pode olhar essa história e entender o que nós vamos ver nesse trecho hoje? O mundo após o dilúvio, depois de Noé, ele era como esse navio saindo do porto. Tudo parecia novo, limpo, purificado e pronto para uma nova era de glória. Noé, ali, aquele que tinha sido o homem que Deus escolheu naquele tempo, como se fosse o capitão daquele começo. No entanto, o que Deus vai nos ensinar e nos mostrar aqui é que logo após o dilúvio existia um problema maior, que não era apenas um problema estrutural, de fora para dentro, mas era uma questão interna, uma questão muito mais profunda. A ideia é que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe e se desfaz totalmente após o relato do dilúvio. Não existia mais ali, existiam poucos que Deus tinha salvado. E a humanidade ela tinha se tornado praticamente nova. Bastou uma única situação após o dilúvio, que nós já vimos na semana passada. E bastou uma situação após isso acontecer para o problema assolar a humanidade. Nós vamos ver qual é esse problema. O problema do pecado. Irmãos, assim como aquele navio tão belo, feito lá pelo exército e pela estrutura da Suécia, nós, nós também tentamos muitas vezes pintar a parte externa da nossa vida com reformas externas, coisas belas. E até muitas vezes você pensa em novos começos, no começo do ano aí, quando você faz um bocado de promessa de que tudo vai ser diferente, e acha que tudo vai ser simplesmente algo que vai ser de fora para dentro. Mas se o nosso centro de gravidade ou o nosso coração, ele não for transformado, nós continuaremos afundando no mesmo lugar. Por mais que o dilúvio tenha sido uma demonstração do justo juízo de Deus, destruindo pecadores, a gente vai ver que a realidade é que o pecado, ele não foi extinto, infelizmente ainda. Nós vamos ver nesse trecho, então, meus irmãos, a grande ideia aqui desse trecho é que o dilúvio não aniquilou a realidade do pecado, mas também o pecado não frustrou o plano soberano de Deus. Vamos ler o trecho aí, nós vamos ler apenas essa parte final do capítulo 9, Gênesis 9, do 20 até o 29. O capítulo 10, como eu falei, é praticamente os descendentes, a genealogia dos filhos de Noé. Claro que nós vamos tratar algumas coisas aqui, mas eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, tá certo? Gênesis 9, a partir do versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos pedir o teu auxílio nessa manhã, para a compreensão da tua palavra, assim como o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo Consolador.
e ele nos ensinaria aquilo que precisávamos aprender e nos lembraria aquilo que precisávamos lembrar. Quero te pedir, Senhor Deus, nessa manhã, que o Senhor me ajude a transmitir aquilo pelo qual eu aprendi na tua palavra. E também, Senhor Deus, que os meus irmãos estejam com os corações quebrantados para ouvir a tua palavra e guardar no coração, para que não apenas ouçam e esqueçam ao sair daqui. Nos ajude, Deus, a focar na realidade, em uma realidade tão dura que é o pecado, mas ao mesmo tempo lembrar que o Senhor não nos deixou sem provisão para isso. Nos ajude a compreender isso em nome de Jesus. Amém. Nós vemos logo no começo, aí, a partir do versículo 20, que parece que alguma coisa está se repetindo, né? A queda repetida. Parece que nós estamos vendo agora um homem que era visto aos olhos de Deus como alguém que estava se desviando do mal, e de repente Noé é levado pela os seus desejos ali de beber, tomar vinho além do desejado, e logo nós vemos Noé aí embriagado, né? Um homem que até pouco tempo estava guiando uma missão gigantesca de manter a humanidade, agora se vê logo no começo. Nós vemos, sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Esse trecho dá a entender, né, que sendo Noé, ou Noé passando a ser, parece que Noé foi aquele que começou a ideia da agricultura, né? O trecho nos dá a entender essa ideia, que não era apenas algo que cuidava, como o homem cuidava lá do jardim, mas a ideia é que ele passou a entender que isso seria a forma como traria também sustento para ele, né? E ele plantando uma vinha, bebeu do vinho, e não apenas bebeu, mas ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Noé se embriagou tanto ao ponto de perder totalmente o pudor, a vergonha, né? De ter entrado na sua tenda ali e tirado totalmente a sua roupa. Nós vemos então, logo após a triste realidade do Éden, o ser humano vai avançando, acontece que Deus agora traz o dilúvio e a coisa parece que vai melhorar, e de repente nós vemos agora Noé voltando ao que parece para um novo Éden, né? Caindo de novo, o pecado adentrando e a realidade continuando. Nu, mostrando a sua vergonha. Essa cena aqui, de forma lamentável, que Deus faz questão de relatar. Não é aquele herói que parecia alguém perfeito, agora se mostra um herói imperfeito. O pregador da justiça caiu, caiu em pecado. E isso nos ensina que não existe homem tão santo que não careça da graça de Deus. Noé tinha acabado de passar por tudo que passou. E agora nós vemos ele de forma vergonhosa sendo relatado aqui. E outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, que é tão triste, é a reação dos seus filhos. Os filhos que foram mantidos para que a humanidade se espalhasse, se procriasse novamente. Nós vamos ver agora a reação diferente desses filhos. O primeiro deles é a reação de Cã, né, que expõe a vergonha do seu pai. Sem e Jafé, os outros dois, pelo menos tentam ali cobrir, né, fazem de tudo para cobrir a vergonha dele. E aqui nós vemos a diferença entre desrespeito de autoridade por parte de um e os outros ali manter a restauração do seu. Já vemos a realidade do pecado entrando na própria família, mais uma vez. O texto diz que Cã viu a nudez de seu pai e contou aos seus dois irmãos. Por que que esse texto aqui parece trazer um peso tão grandioso? Naquele contexto ali, trazer essa questão da nudez era uma desonra e uma exposição muito grande. Ao contrário de Sem e Jafé, que andaram de costas, né, eles colocaram um pano e foram de costas para não olhar para o seu pai. Cã não, ele olha para o seu pai, o pecado de seu pai foi exposto ali, mas ele não apenas olha, ele vai lá contar para os seus irmãos, como se estivesse diminuindo a autoridade do seu pai. Ele foi literalmente trazer vergonha para o seu pai. Dizer assim, olha o que aconteceu, olha o nosso pai, olha como é que está a situação do nosso pai. No sentido de trazer realmente vergonha. E isso era uma afronta direta contra a autoridade daquele homem. Né? Naquela sociedade que o pai tinha
o respeito muito grande, né? E o filho agora, em vez de ajudar o seu pai naquele momento de vergonha, ele expõe a nudez e a vergonha do seu pai. É meio que uma situação não apenas de exposição, mas de realmente de trazer vergonha e zombaria do que estava acontecendo com seu pai. Olha a situação que nós estamos vendo. E é interessante que a gente vê que logo depois Noé ele vai trazer uma sentença sobre os seus filhos, né? Uma bênção para dois, bênçãos para dois e maldição para um. E aí você pensa assim, por que que Noé ele não despeja a maldição direto contra Cã? Não sei se você percebeu, mas a maldição dele vai contra o filho de Cã, que é o Canaã. A gente pode ver mais lá na frente, né, que no capítulo 10, que Canaã era o filho de Cã. E aí a gente pensa que por que, que isso aqui? Por que, que não diretamente contra Cã? Há três possibilidades para isso, geralmente três interpretações que alguns autores eles entendem aqui. Primeira pode ser porque naquele momento ainda estava valendo a lei de Talião, ou que tido no código de Hammurabi, né? Que era dente, olho por olho, dente por dente, né? Se feria, era ferido, se matava, era morto, né? Então tinha essa questão da retribuição. Então, o que pode estar acontecendo aqui é se Cã, né, pecou, né? E essa vergonha contra o seu pai estava envergonhado pelo que o filho estava fazendo, Noé também, de alguma forma, estava trazendo ali uma punição, né? Despejando uma punição contra o filho dele para que o pai também sentisse isso, que seria Cã. Você vai sentir a mesma dor que eu estou sentindo. Essa é uma possibilidade, né? Mas também pode ser porque Deus, em sua soberania, ele já tinha abençoado os filhos de Noé para que se procriassem ali, né, eles iriam espalhar. No versículo 1 do capítulo 9 a gente vê isso. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, porque Deus tinha abençoado diretamente ali a pessoa de Cã, Noé não iria amaldiçoar diretamente aquela pessoa, mas a descendência deles, né? Porque se Deus tinha abençoado ele, Deus iria amaldiçoar agora Cã, iria ser meio que uma contradição, mas a descendência dele, sim, poderia ser afetada por isso. Mas também tem uma terceira possibilidade, que é, eu acho que a mais provável, que é a continuidade do caráter, do pecado que estava entranhado naqueles homens. Muitos aqui sugerem que Cã estivesse envolvido diretamente no incidente. Como se possivelmente ele estava lá dentro da tenda, viu o pai bebendo e deixou o pai beber, e até bebendo ele continuou lá, em vez de sair e fazer alguma coisa. Ele se envolveu diretamente, talvez até servindo vinho a mais para o pai. Ou que já demonstrava o caráter pior do que o do seu pai. De ver o seu pai naquela situação e, em vez de alertá-lo, deixou a coisa acontecer e ainda por cima trouxe vergonha para ele. E Noé, sob a inspiração de Deus, olhando para frente, de uma certa forma até profética, viu que a descendência de Canaã, de Cã, seguiria o caminho da imoralidade, né? Que é o que se confirma mais tarde, quando nós vemos os cananeus, que são claramente conhecidos por sua imoralidade, por sua sujeira. Lembre-se, né, que Sodoma e Gomorra vem, né, da descendência diretamente de Cã. Então, olha só como era esse povo. Então, Deus, ali, de certa forma, né, usando Noé, já prevendo o que iria acontecer naquela geração, por causa do caráter pecador, do pecado está entranhado naqueles homens. Por isso, Noé já amaldiçoou a descendência que seguiria o caráter do pai. Aqui nós vemos a réplica, né? O pecado se replicando e se replicando, do pai para o filho, para o neto, e a coisa vai se afundando. É tanto que quando a gente lê os relatos de Sodoma e Gomorra, né, a forma como aqueles homens, no relato lá de Ló, que eles desejaram até os anjos, né? Coisa de maluco mesmo. Então era essa realidade que Noé estava antecipando, por causa do caráter daqueles homens. Então, por mais que nós estejamos vendo uma nova realidade, um mundo que estava se tornando novo, mas a desgraça do pecado, a realidade do pecado, continuava
viva, infelizmente. Infelizmente, o pecado de Noé repete um padrão desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o triste de tudo isso é ver que o pecado, primariamente, desde sempre, a ideia de Satanás foi afetar a família. Perceba isso, irmãos. Perceba como, aonde é que ele ataca primeiro lá no Éden? A família. Depois você vai ver aqui, Noé, parece que tudo está se renovando. Aí, novamente, ele vem e família de novo, né? A gente vê essa realidade. E aí, o nosso segundo ponto é o reflexo do pecado na família. Os versículos 9, os versículos 24 ao 27, nós vemos que a resposta de Noé ao acordar não é apenas um desabafo familiar, não é apenas uma raiva expressa ali, mas é uma profecia sobre os destinos das nações, do que realmente ia acontecer. A gente vê que a partir daí, parece que as coisas elas começam a realmente acontecer como nós está dizendo. Por meio de Sem, a Deus começa a abençoar o seu povo, por meio de Cã, a desgraça vem ali, por meio também de um grande povo. Canaã, né, o dente de Cã, representa a linhagem que se afasta de Deus, focado na autossuficiência, na imoralidade, como nós já vimos os futuros cananeus. Sem é aquele que virá, a linhagem da promessa. Noé diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. A relação com Deus é o que define a identidade de Sem. Não é simplesmente que ele está abençoando Sem, mas ele está exaltando Deus que a linhagem de Sem vai seguir. Então, olha as duas distinções aqui, né? Fazendo a distinção. Um é aquele que está seguindo o desejo, os seus desejos carnais, as suas vontades, e o outro é aquele que vai seguir o caminho de Deus. E Jafé, né, nesse meio aqui, ele recebe uma promessa de expansão, que habitará nas tendas de Sem. Né? Até o nome de Jafé é meio que um trocadilho aqui, né? Aquele que está expandindo, né? O nome dele significa isso. E ele está dizendo, ele habita lá na tenda de Sem. Aponta, inclusive, isso aqui, deixa eu ajudar num contexto histórico, a dar a entender para a inclusão dos gentios também sobre as bênçãos de Israel. Porque a vontade de Deus sempre foi que toda a terra conhecesse o Senhor. Israel, né, ficou por muito tempo ali naquela sua adoração tribal, achando que eles eram o único povo de Deus, mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o nome dele sempre se tornasse conhecido. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui na semana que vem, um pouco mais quando a gente for ver na Torre de Babel, mas a vontade de Deus não era que o povo ficasse apenas uma tribo, mas que eles se espalhassem. E em Jafé a gente vê essa realidade. Os descendentes de Jafé foram os que se espalharam e não permaneceram ali com os descendentes de Sem. Sem ficou ali naquela região, a região de Israel, né, os semitas, de onde vieram os judeus, e Jafé se espalhou. Os descendentes de Jafé foram aqueles que se espalharam e não permaneceram junto com os de Sem. E possivelmente, no, no capítulo 10, versículo 5, ele diz assim, ó, 10, 5, olhem na sua Bíblia. Os descendentes de Sem, né? Os descendentes de Jafé, perdão. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, a qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Ou seja, repartiram, se espalharam. Né? Estes repartiram ali as nações, e o que quer dizer com isso? Os descendentes de Sem é a linhagem de onde o povo emerge. No entanto, os descendentes de Jafé é o povo disperso, que povoaram as terras mais distantes. A ideia de Jafé habitar nas tendas tem essa ideia exatamente do desejo de Deus de que o se incluído nas promessas também. Então, os descendentes de Jafé sendo incluídos também nas bênçãos que vinham de Sem. E essa adoração só seria possível no meio do povo de Israel, que Deus tinha escolhido para ser o seu povo e ia alcançar os outros povos ali. Visto de forma mais palpável isso, nós vemos até melhor do alcance dos gentios no Novo Testamento. Colossenses 1, 26, 27, o apóstolo Paulo ele diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Olha só qual é o mistério? A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
A ideia de que aquele povo que estava saindo ali de Jafé, eles seriam um povo que se espalhava e ficariam distante do seu irmão Sem, que teriam a bênção de Deus, mas que um dia, em algum momento, esse povo também seria incluído nas tendas ou receberia também o alcance, né, por meio ah, de Sem, ou os semitas, os judeus que alcançariam. E isso aconteceu. A gente viu isso com a chegada de Cristo, espalhar da igreja até chegar em nós. Aqui nós não temos, eu acho que não tem nenhum judeu, né, que descendeu diretamente lá do povo de Israel. Nós somos, em questão, vamos falar, etnicamente falando, gentios, mas a palavra de Deus chegou até nós. Né? Então a gente vê isso aqui muito, muito tempo atrás. Veja então, meus irmãos, a marca que o pecado trouxe àquela família. O que perdura, infelizmente, para todo sempre. O pecado tem o poder de marcar vidas no presente e, infelizmente, em muitas gerações. Você pode, às vezes, até pensar no pecado como algo só de um momento, mas muitas vezes esse pecado ele vai ter uma devastação e vai alcançar muito longe. É por isso que o apóstolo Pedro, ele nos chama a não apenas esquecer do pecado, não a esquecer que ele existe, mas pelo contrário, lembrar que ele é real. E por isso que nós precisamos estar vigilantes. O que é que o vigilante tem que fazer? Tá alerta. Alerta para que ninguém entre, né, ali. Se o vigilante dormir, né, aí é tudo que o ladrão quer, né, meu amigo? Da mesma forma é que se nós dermos bobeira, é tudo que o diabo quer. Por isso que Pedro diz, 1 Pedro 5,8, trecho tão conhecido nosso, sejam sóbrios e vigilantes. É a ideia de sobriedade, de não estar bêbado, né? E esse casa perfeitamente com o texto de Noé. Estava bêbado, né? Claro que Noé não sabia disso aqui ainda, porque a história da revelação estava caminhando, mas ele estava dizendo, sejam sóbrios. Não é a ideia de você estar bêbado. Bêbado é uma pessoa que perde o controle de si. Além da vergonha, né, precisa de outros. A pessoa está bêbada, beber ao ponto de precisar ser levada por outros. E da mesma forma, vigilante. Né? Ou seja, está alerta o tempo todo. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Ele vai dizer, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Imagina você tá lá na torre de vigia, né? Tá lá na guarita. E aí tem uns meninos bons ali rodando ao seu lado. O que você vai fazer? Você tem que estar vigilante, meu irmão. Se você dormir, ele vai entrar. É o pecado desse jeito. Ele está em derredor, bramando como um leão. E um leão faminto. Quando ele entra, se você der uma brecha, se ele não lhe matar, ele lhe deixa bem esbagaçado. Né? Se não for a graça de Deus. E como nós vimos na descendência de Sem, a descendência de Jafé, a descendência de Cã, a vida daquela família. Infelizmente, muitas vezes um ato ou uma situação, ela devasta muito longe. No entanto, eu queria dar uma esperança também para você. Que mesmo nessa situação, mesmo olhando tudo, aquela devassidão daquela família, aquela destruição, promessas muitas vezes dolorosa, mas também existe promessa de esperança no futuro. Deus não perdeu o controle do seu plano perfeito. Isso pode ser visto logo em seguida. Parece assim que o texto termina aqui, aí começa uma sequência de genealogia, né? Um bocado de nome aí, você vai ver um bocado de nome no capítulo 10. Vem a descendência de Jafé, depois vem a descendência de Cã, depois vem a descendência de Sem, né? A gente vê isso aí. E aí é por isso que aqui vem o meu ponto 3, o plano de Deus se espalhando. O capítulo 10 parece ser apenas uma lista de nomes, mas é um documento também aqui da soberania de Deus. Deus cumpre a promessa de crescer e multiplicar. A gente vê que eles cresceram e multiplicaram. Mesmo Cã, né? Mesmo Cã que ia ali ter a sua punição, mas ele cresceu e se multiplicou. E é interessante que essas gerações aqui deles, né? Esse número de familiares dá 70, né? Um número muito significativo na Bíblia, né? Ah, e Deus mostra diante disso que ele não perde o fio da história. No final do capítulo 10 aí, a gente vê que o foco volta para 100.
Foca o voto. Você vai ver lá no capítulo 10, aí no versículo 21, diz assim: a Sem, a qual foi o pai de Eber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. E a gente já estudou um pouco isso aqui há um tempo atrás, né, quando estudamos sobre os patriarcas, mas não sei se você lembra disso, a gente vai até na última semana ver um pouco melhor essa parte, mas foi de Sem que veio Abraão. Foi de Sem que veio Abraão. No meio de todo esse desastre ali, Deus ainda se mostra que não perde o controle. Despeito da pecaminosidade do ser humano, a despeito de como esse mundo está caminhando, Deus ainda continua no controle, continua governando. Noé fracassou diante do pecado. Parece que meio que havia uma esperança. Não sei se a gente estivesse assistindo uma série, né? Uma série aí da Netflix, Amazon Prime, alguma coisa, você talvez se frustraria muito nesse capítulo. Terminou o capítulo lá, tipo, olha só, Luizinho terminou, né? O capítulo passado, o episódio passado, mostrando que foi lá, a pombinha veio, trouxe a esperança, agora a família volta e tá tudo de boa. Parece que a humanidade agora vai caminhar e vai tudo ser restaurado. E de repente, o capítulo seguinte já começa com queda de novo. Parece que é meio frustrante isso, né? Parece que se a gente tivesse assistindo essa temporada, a gente ia, meu amigo, de novo, vai voltar tudo para lá. E Noé fracassou. Infelizmente, a nossa esperança, se ela tiver em homens, nessa humanidade, em, em navios, como o Vasa, lembra lá do navio? Se a nossa esperança estiver nisso, meus irmãos, a gente vai fracassar. A gente vai fracassar. É por isso que, pela graça de Deus, nós temos um que não fracassou diante do pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Marque na sua. Esse é um dos meus trechos favoritos das Escrituras. Esse é um dos trechos que mais me traz esperança da Bíblia. Hebreus 4, a partir do versículo 14. A palavra do grande Deus diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que o autor de Hebreus está nos lembrando aqui é que nós temos alguém que intercede por nós que não é Noé. Noé falhou. No- Noé fracassou. Adão fracassou aquele que era esperado. E todos depois dele. Abraão, Isaac, Jacó, todos fracassaram. Mas Jesus não. O texto vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não apenas veio nesse mundo e não pecou, como o texto diz, mas ele intercede por mim e por você. É por isso que não tem nenhum pecado nesse mundo que seja tão grande para o nosso Deus que ele não possa perdoar. E também não existe nenhum pecado tão pequeno que ele não leve em conta. O preço a qual ele pagou para que nós tivéssemos nossos pecados, seja ele na sua visão, na sua régua, na sua métrica pecaminosa, grande ou pequeno, todo o pecado diante de Deus, ele é totalmente perdoável por causa de Cristo. Porque ele não falhou. Ele foi perfeito. E ele intercede por nós. Por isso que o texto diz assim: conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas debilidades. Sabe o que o texto está dizendo, meus irmãos? O que Jesus espera de nós, infelizmente, é que nós iremos pecar. Isso aqui não é um álibi para você pecar, tá certo? Ele nos chama a viver em santidade. Mas sabe que em algum momento você vai precisar desse intercessor que é Jesus. Em suas debilidades, ele intercede por você. Ele leva em conta o seu pecado. Ele leva em conta a sua confissão. Ele está ali esperando realmente isso, que você chegue para ele e diga: Senhor, eu pequei.
Jesus vai dizer: "Eu sei". E ele está ali justamente para nos receber em esperança. E aí vem o versículo 16, para mim que é o trecho muito encorajador. Jesus não apenas venceu o pecado, ele se tornou o sumo sacerdote e ele também é um socorro presente. Portanto, diante dessa realidade de Jesus ser sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós, o sumo sacerdote perfeito, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles precisavam fazer intercessão, inclusive, por eles mesmos, porque eles não eram perfeitos. Mas esse não, esse é perfeito, ele não pecou. Aí ele diz, portanto, ou seja, diante disso, o que é que se espera? Aproximemo-nos da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, meus irmãos, é que aqueles que se aproximam dele quebrantado, com seus corações arrependidos, nunca vão ter a porta da graça batida no seu rosto. Aproximemo-nos com confiança. Não é nas suas palavras, não é na forma bonita que você fala, não é se o seu pecado foi grande ou pequeno, não é se na sua visão você vai ser perdoado ou não, não é se alguém gostou ou deixa de gostar, não é se você magoou alguém ou não. Isso sim são consequências. Mas o que o escritor está dizendo é que se você vai diante de Deus, arrependido e quebrantado, a porta da graça estará sempre pronta para receber você e você vai achar graça e misericórdia nos momentos oportunos. Qual é o momento oportuno? É quando você peca, meu irmão. Jesus ele não dá um limite para você dizer assim, ó, ei, se você pecar 5 vezes durante o dia, você pode vir lá que eu te recebo. Ele não está dizendo isso. E mais uma vez, o que se espera de nós como filhos de Deus é que nós batalhemos para viver uma vida santa. Isso que não é um álibi para pecar. Eu espero que vocês entendam isso. Mas a realidade do pecado presente em nossas vidas até hoje, desde Adão, passando por Noé e chegando, passando por todas as gerações, chegando a nós, é uma realidade presente. Mas existe alguém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, que você pode chegar diante dele quebrantado, que ele vai perdoar você. Cristo, o homem perfeito, foi capaz de vencer completamente, e isso teve reflexo em nós. Assim como o pecado de Noé, a forma como seu filho reagiu teve reflexo nas gerações vindouras, o que Cristo fez também teve reflexo em muitos. 1 João 1,7, o trecho diz: Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus está nos garantindo aqui, meus irmãos, é que não existe pecado que o sangue dele não purifique. Ele pode. A morte de Cristo, o que Cristo fez, ela afeta muitas pessoas. Jesus não, infelizmente, né, nós não acreditamos no universalismo. O mundo inteiro não vai ser salvo. Essa é uma realidade, a gente vê isso. Mas aqueles que se voltam para Cristo quebrantado, abraçando a sua oferta salvífica, esse sacrifício gigantesco que Jesus fez, isso vai ter um efeito diretamente em você e na sua eternidade. Nós vemos esse contraste, né? O pecado tendo efeitos devastadores nas gerações iniciais e vemos esse contraste em Jesus. O sacrifício gigantesco de Cristo, nosso sumo sacerdote, tendo efeito em todos aqueles que o abraçam como seu único e suficiente Salvador. O pecado é uma realidade presente, infelizmente. Ele cobra um preço alto e eterno. O preço do pecado não é apenas essas consequências que a gente vê na família, mas se você partir para outra vida sem Cristo, ele tem um peso eterno. Existem 2 lugares para ir. Aqueles que, pela graça e misericórdia, se voltam para o Senhor Jesus e aqueles que o rejeitam. A esses, a graça de Deus os levará a viver eternamente na presença de Cristo Salvador. Aqueles que rejeitam irão viver eternamente na condenação eterna. Isso é uma realidade. Em Cristo há uma possibilidade e uma realidade ainda maior. Romanos 6, 23, um trecho tão conhecido nosso, né, diz que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, ele uma hora vai cobrar a conta. Se você está vivendo a vida de pecado sem Jesus, o salário está sendo depositado. E qual é o salário? A morte. Mas se você se volta para Cristo, você também tem uma esperança. E qual é a esperança? A promessa que Deus faz, a vida eterna. Queria, em conclusão, lembrar que o mundo pode mudar. Nosso país, talvez, um dia possa. Pode ser. Mas eu quero que vocês nunca esqueçam que a realidade do pecado ela vai permanecer. Se tirar todo mundo desse país e Deus instalar e nascer de novo, a realidade do pecado ainda vai estar presente aqui. Porque não é nós, simplesmente, que temos o poder de tirar o pecado de nós. É somente uma ação sobrenatural de Deus. Colocar esperança nesse mundo, colocar esperança nas coisas do presente, é um prenúncio de fracasso. É por isso que você pode ter suas responsabilidades de ser um trabalhador melhor, de ser alguém que cuida bem da sua família, de ser alguém que talvez ou elege bons políticos ou até mesmo se torna um bom político, quem sabe, se for esse o seu chamado. Mas eu quero lembrar você, se você colocar a sua esperança nisso, isso é um prenúncio de fracasso. A realidade do pecado está presente, meus irmãos. E é somente por causa de Cristo, é somente em Cristo. O homem Deus que encarnou, ou tabernaculou, né, como a palavra diz, né? O verbo se fez carne, é a própria presença de Deus indo nesse mundo. Somente esse homem Deus, o nosso redentor perfeito, é somente nele que nós podemos ter esperança nessa vida e na vida por vir. É por isso que nós devemos viver sim a nossa vida nesse mundo, obedecer a Deus, batalhar para viver em santidade, mas não colocar a nossa confiança nas coisas dessa vida, principalmente no nosso redentor perfeito. Eu queria então, meus irmãos, terminar fazendo algumas aplicações para vocês, fazendo alguns alertas e dando alguns encorajamentos. Primeiro de tudo, olhando para a vida de Noé, eu queria chamar você a atenção primeiro. Cuidado com a guarda baixa. O que isso quer dizer? Cuidado quando você acha que está tudo sob controle, né? Aí a turma da luta aí sabe, né? O cara acha que está dominando e aí de repente baixa a guarda e toma, leva um no queixo. Acabou, apagou. O pecado é assim. Quando você achar que está tudo bem, muito cuidado. Muito cuidado. Nunca ache que você é forte o suficiente contra o pecado. Nunca ache, porque nós não somos. A realidade é que não somos. No dia em que você achar, rapaz, eu estou vivendo um momento de santidade, está muito massa, não tô me sentindo tentado em nada, aí é que você tem que estar alerta, meu irmão. Aí é que você tem que estar alerta. Seja eu, pastor Timóteo, nós que somos pastores, nenhum de nós aqui podemos baixar a guarda, porque o diabo é sujo. O diabo ele não brinca. Então muito cuidado com essa de que eu estou vivendo um momento legal, tá tudo bem. Muito cuidado com isso. Aonde quer que você seja, na sua família, no seu trabalho, na igreja, em tudo que você faça. Nós estamos, como o apóstolo Paulo bem lembrou, nós estamos numa guerra que muitas vezes a gente nem vê. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então cuidado com isso. Seja você quem for, não importa quanto tempo você ora, não importa quantas vezes você lê a Bíblia por ano, não importa quantos livros ou o que você estuda, você é vulnerável ao essa verdade sempre. Você tem que se lembrar sempre disso. Lembre sempre disso. Você é vulnerável ao pecado. Não baixe a guarda. Segunda coisa que eu queria mais uma vez fazer um alerta. O seu exemplo pode deixar um legado. E aí você vai querer lembrar. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você vai deixar hoje com as suas atitudes? Como Cã, vivendo uma vida nos seus próprios prazeres, da sua vergonha, não se importando com as consequências? Ou você vai querer usar o exemplo de Sem, de Jafé, de temer ao Senhor?
E eu queria encorajar isso, meus irmãos, que isso pode ecoar tanto agora em você quanto nas suas gerações vindouras. A forma como você lida com o seu próprio coração, a forma como você lida com a sua família, como você lida com a sua própria igreja, no seu trabalho. Qual é o exemplo, o legado que você quer deixar? O seu exemplo certamente vai deixar um legado. Lembre-se disso. E aí você vai escolher qual é que você vai querer caminhar. E agora que eu quero encorajar você em um lado, por outro lado. Trouxe 2 alertas. Agora eu queria encorajar você por um lado. Primeiro, não foquem em reformas externas. O que que eu quero dizer com isso? Não foque principalmente numa reforma dos seus comportamentos. Ah, agora eu vou simplesmente acordar mais cedo, ler a Bíblia, orar ali 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Não foque primariamente nisso. Se isso não vier de uma reforma exterior, de trabalhar o seu coração, de batalhar o seu temor ao Senhor, a sua reverência a Deus, de querer glorificar a Deus em tudo que você faz. E isso, consequentemente, vai refletir externamente. Se você trabalha o seu coração, se você é uma pessoa que está ali refletindo no que você está fazendo e por que você está fazendo, o seu coração sendo trabalhado, moldado, lapidado pela palavra de Deus, a consequência é que você vai agir de acordo com o que Deus quer. Então não foque primariamente só em eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Quero ver o pecado me pegar, né? Não é não? Agora eu vou orar. Pastor, eu estou querendo acordar aí 3 horas da manhã para orar. Eu acho que esse horário o povo está dormindo e Deus escuta mais, né? Não, isso não existe, meus irmãos. Não importa se você vai, se o seu melhor horário de orar é 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, 10 horas da noite. Contanto que isso seja feito de forma reverente, lembrando da sua dependência de Deus, lembrando que você não é autossuficiente, você precisa de Deus. É por isso que você está fazendo isso com a atitude interna correta. E, consequentemente, as suas atitudes elas vão mudar. Porque se o Senhor está trabalhando e lapidando o seu coração, você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas se você está simplesmente fazendo coisas que você acha que é correto, você está se tornando um fariseu ambulante. O externo está lá bem bonitinho, mas por dentro Jesus disse o quê? Que eles eram sepulcros caiados, né? Ou seja, era uma cova bonitinha, que por dentro só tinha podridão e por fora era lindo. Então, muito cuidado. Não foque principalmente em reformas externas, em coisas só que você quer ver e os outros vejam. Mas principalmente, talvez ninguém sabe o que você está fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe e Deus vê. E por último, eu quero lembrá-los de uma realidade esperançosa. Lembre-se de uma coisa: a graça é a nossa única esperança. Eu queria lhe encorajar que não importa quão longe você foi no pecado, quão longe você já chegou diante de Deus, a graça de Deus é a sua única esperança. Talvez você tenha relacionamentos quebrados, talvez você tenha desconfiança das pessoas, mas lembre que a graça de Deus ela é suficiente para você. Ela é a esperança maior. Talvez que muitas vezes até de você ter pecado contra alguém ou pecado contra Deus e você até se sentir, pastor, eu não me sinto perdoado, mas você não precisa se sentir perdoado. A promessa de Deus é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Isso é uma promessa, independente dos seus sentimentos, independente do que você acha. Talvez você precise lidar com o seu coração, em trabalhar os seus pensamentos, os seus desejos, precisa de ajuda de outros ao seu lado? Precisa. Mas lembre que o Senhor não precisa do seu sentimento ou do seu achismo para cumprir a palavra dele. E a graça de Deus é a nossa única esperança. Até o justo Noé, que tinha acabado de fazer algo extraordinário, caiu e precisou da graça de Deus. Quem somos nós que não precisamos? Eu e você precisamos diariamente da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que Jeremias, em Lamentações, ele diz, né, que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam toda manhã. E ele diz o quê? Que elas não têm fim. Elas não têm fim.
A misericórdia de Deus, ela não tem fim. É por isso que você, se você colocar a sua confiança nos fatores externos ou em qualquer outra coisa, você vai se frustrar. Se volte para a graça, Deus ele nunca vai te cobrar nada e nunca vai jogar na tua cara nada. O sangue de Cristo, a obra de Cristo é suficiente. Romanos 5:20, o apóstolo Paulo refletindo sobre isso, ele diz assim, ó: a lei veio para que aumentasse a ofensa, ou seja, quando você olha para a lei, muitos pecados, a lei vai mostrar o quanto o homem era pecador. Mas aí o apóstolo Paulo, na sequência, diz: mas aonde aumentou o pecado, abundou ou superabundou ainda mais a graça. Onde o pecado abundou, aqueles que se voltam quebrantados, arrependidos diante de Deus, a graça ela superabunda. Isso é uma bênção. E eu queria terminar para as crianças aí, colocar no seu esboçozinho. Viva uma vida de obediência ao Senhor sempre. Na sua casa, na sua escola, onde você estiver, as criancinhas, obedeçam ao Senhor sempre. Como é que a gente obedece ao Senhor? Seguindo a sua palavra, obedecendo aqueles que estão sobre a autoridade sobre nós, aonde quer que você esteja, aqueles que estão acima de você, obedeça, se quebrante a eles, siga aquilo que eles diz e principalmente, mesmo você sendo pequenininho, procure conhecer a palavra de Deus e obedeça. Não somente conhecer, mas obedeça. Viva uma vida de obediência ao Senhor sempre. Ainda que o mundo diga, quando você sai da igreja, que é melhor fazer a vontade dele, lembre que fazer a vontade do Senhor é muito melhor. Meus irmãos, infelizmente, a realidade do pecado ela não mudou. Nós vemos um novo começo, mas infelizmente nós vemos o mesmo problema. E hoje nós vemos o mesmo problema, mas nós temos uma esperança muito maior em Cristo Jesus. E eu quero encorajar você, independente da situação que você esteja vivendo, seja se você está vivendo a vida de pecado, se volte para Cristo gentilmente. Ou se você nem abriu ainda o seu coração para Jesus, hoje é o dia que você pode fazer isso. Se volte para o Senhor. A graça dele, que superabundou sobre o pecado, é suficiente para você. Se volte para ele hoje, nessa manhã tão bela, você pode ter o seu novo nascimento. Hoje pode ser a sua nova vida. Se você ainda não fez essa decisão, seja você uma criança, seja você um adulto, esse é o momento de você fazer. Se você quiser depois conversar com um de nós aqui, procurar a mim, o pastor Timóteo, um dos irmãos, para falar sobre a sua eternidade, você pode fazer isso e nós vamos te conversar com você com todo encorajamento, com todo amor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela lembrança, Deus, de que o pecado é uma desgraça que afeta o mundo. E nós precisamos dessa lembrança. Porque se nós baixarmos a guarda, Senhor Deus, iremos cair de forma pesada. Mas obrigado também, ainda mais pela lembrança de que Jesus se manteve fiel, não pecou, se manteve santo e é o nosso grande sumo sacerdote. Obrigado, Senhor Deus, pela obra de Cristo. Obrigado pela possibilidade de sermos salvos. Obrigado pelo amor do Senhor em salvar pecadores como nós. E eu oro, Senhor Deus, por encorajamento para irmãos que, caso estejam vivendo suas vidas longe do Senhor, possam se voltar urgentemente para Ti. Mas também oro por aqueles que, caso ainda não Te conheçam, Senhor, vivem uma vida de pecado, dominada por esse mundo desgraçado, sem esperança, e não sabendo nem para onde vai. Não tem sentido, mas eles podem se voltar hoje para Ti. Que o Senhor quebrante corações dos perdidos aqui, seja das crianças, seja, Deus, dos adultos. Que haja salvação nesse lugar hoje. Que haja festa no céu por pecadores que se arrependem, como o Senhor diz. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.